Agora falando o seguinte, Reinaldo, o Senado, ele recusou oficialmente as solicitações dos senadores Romário e Zequinha, Romário que é do PL, o Zequinha que é do Podemos, para retirar o apoio à PEC que abre caminho para a contratação por hora trabalhada. Esse texto foi apresentado pelo senador bolsonarista Rogério Marinho, que é coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, como um contraponto à PEC do fim da escala 6 por 1, e recebeu o apoio de outros 40 senadores, sendo chamada de PEC da Liberdade. Só que, em meio a essas críticas, ela também passou a ser chamada de PEC da escravidão. E diante dessa má repercussão nas redes, o Romário e o Zequinha foram a público afirmar que vão apoiar o fim da escala 6 por 1 e só assinaram a PEC de Marinho para que o debate não fosse interditado. O senador Cleitinho também afirmou durante a sessão de plenário na terça-feira passada que estava sendo vítima de fake news. O pré-candidato ao governo de Minas acrescentou que jamais votaria contra os direitos dos trabalhadores e que deixaria de assinar a PEC de Marinho por conta desse mal-entendido. O regimento do Senado só permite a retirada de assinaturas quando a PEC ainda não foi publicada, que não é o caso. Gabinetes que pediram oficialmente a remoção receberam como resposta um aviso de recusado. Ontem, o Marinho foi à Advocacia Geral da União pedindo providências contra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, e 5 parlamentares sobre a alegação de que eles promovem desinformação sobre a PEC da Liberdade. São citados os deputados Rogério Correia, do PT de Minas, Alencar Santana, do PT de São Paulo, a Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, e Lindbergh Farias, do PT do Rio, além do senador Fabiano Contarato, que é do PT do Espírito Santo. Ele afirma o seguinte, o Marinho, no ofício, tá? Abre aspas. Em síntese, referidos parlamentares de esquerda inundaram suas redes sociais usando fake news para afirmar que a PEC 16/2026 criaria uma suposta escala 7 por 0, acabaria com a CLT, extinguiria o salário mínimo e retiraria direitos dos trabalhadores. O governador o Rogério Marinho, esses defensores da liberdade de expressão, porque o Rogério Marinho é aquele que acha que a pregação de golpe é a liberdade de expressão, mas ele não suporta que um texto dele seja submetido ao debate político. Estranho, não sei se depois que ele implantou o cabelo, entraram algumas ideias estranhas junto, né? Espero que não, né? Que o implante não tenha interferido na clareza mental, sim. Aliás, um implante bem feito, né? A dieta dele também está funcionando muito bem. Senhor Jair Maria, vamos lá. Primeiro que os senadores reacionários resolveram cair fora, né? Porque pegou mal. E a PEC dele, na verdade, o que, que é? A PEC dele é assim, não se mexe na história da jornada, vira uma contratação por hora e você ganha por hora trabalhada. Quer jornada menor, ganha menos. Quer jornada maior, trabalha mais. Quer salário maior, trabalha mais. Não é isso, senador? Não pode ser resumido assim a sua PEC? Um regime de contratação por hora, e aí a liberdade, então, para trabalhar X horas, de sorte que a proposta do Marinho é redução de jornada e salário para quem quiser reduzir jornada. E quem não quiser reduzir jornada, então não tem nada. É isso. Só que o debate que está em curso é justamente o da redução da jornada. A essência do debate é a redução da jornada sem redução de salário. A essência do debate, pode até discordar, falar que isso agride a produtividade, aí é um outro debate, né? Que eu acho que está sendo mal feito pela direita, mas não me surpreende também, né? Convenha. A direita fazer debate mal feito nem deveria ser notícia, porque quando o cachorro morde alguém não é notícia. Agora, se alguém morde o cachorro, é. Né? No dia que a direita fizer um bom debate, aí então a pessoa estará mordendo o cachorro. Notícia. Né? A sua proposta é uma proposta de redução de jornada com redução de salário. E a outra é uma redução de jornada sem redução de salário. Né? Uma redução de jornada com redução de salário numa contratação por hora vai ter que mexer com alguns direitos trabalhistas. Vai ter que mexer com o CLT. Não é exatamente aí, fala assim, PEC da liberdade. Liberdade para quem? Cara pálida. Né?
Precisa tomar cuidado quando se fala em liberdade, às vezes. Imagina, para o senhor ter uma ideia, senador, o senhor deve saber, quando veio a Lei Áurea, né, muitos escravos ainda moravam nas fazendas, e sabe o que os fazendeiros fizeram? E depois passaram a contratar os imigrantes? Falaram assim para os negros que moravam nas fazendas, tinham seus casebres nas fazendas, né, ou ainda moravam em senzalas, né, mas pelo menos tinham ali um teto. Aí os fazendeiros falaram: vocês, olha, veio a lei da liberdade, vocês são livres para ir embora da minha fazenda. Vai para onde? Se vira. Vai embora. Né? Ah, então era bom que a escravidão não tivesse acabado? Não. Eis o problema, senador. Era bom que tivesse acabado, reconhecendo o passivo que tinha ficado com os escravos. Né? Para que eles tivessem atendimento. E parte considerável da desorganização e da pobreza estrutural em certas áreas do Brasil vem daí. Então, é claro que a sua PEC é uma PEC que não é do interesse dos trabalhadores. Agora, o senhor tem que aceitar que se faça esse debate. Vai recorrer à justiça para travar o debate? Hã? Engraçados vocês são. Então, a hora de pedir censura à pesquisa, pede. O senhor pediu também. Mas, em matéria de golpe, vocês são pela liberdade de expressão, dizem. A hora de fazer um debate sobre 6x1, de novo vem com esse negócio. Evidentemente, a sua PEC é uma PEC que atende ao pedido de lobbies empresariais. Não, eu não vejo nada de errado nisso, mas que se faça o debate às claras. Agora, tem de aceitar o debate às claras. Agora, o senhor está incomodado porque mesmo os senadores de direita sentiram a fungada no cangote, né, do eleitor. Né? E aí resolveram, opa, não tenho nada com isso. Porque tem aí o negócio dos empresários que estão querendo. Adotaram a sua PEC da liberdade. Né? Podemos trazer esse dado adicional aí. A gente segue nesse tema, Reinaldo, porque a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil lançou uma carta-manifesto contra a PEC do fim da escala 6x1 aprovada na Câmara, sob a alegação de que o trabalhador deve ter liberdade de escolher o quanto quer trabalhar. Nesse documento, a entidade afirma que a vida real não cabe numa caixinha fechada e que não dá para impor uma escala engessada para todos. Em outro trecho do manifesto, a Confederação diz o seguinte: o Brasil real não funciona no tamanho único. O vendedor que sustenta a casa na comissão precisa do tempo para vender, não de folga obrigatória por lei. E no fim, quem paga a conta é você, no preço da marmita, nas compras do supermercado, na tarifa do ônibus e até no valor do condomínio. Essa confederação ela é presidida por Alfredo Cotait Neto. Ele defende a PEC apresentada pelo bolsonarista Rogério Marinho. Como a gente mostrou, o texto prevê o pagamento por hora trabalhada. A entidade afirma o seguinte ao defender o texto alternativo: quer trabalhar menos horas por dia para conseguir estudar ou cuidar dos filhos? Você pode. Quer trabalhar mais em dezembro, quando o movimento está lá em cima, para entrar no ano novo sem dívida? Você pode. O que está em jogo não é apenas uma alteração na Constituição, é a sua liberdade de escolha. É o papo, veja, o liberalismo à brasileira, ele tem isso, né? A liberdade parte-se do princípio de que todos têm condições de exercer igualmente a liberdade. Eu nem tinha visto essa frase fabulosa ainda quando eu dei o exemplo sobre o fim da escravidão. Eu nem tinha, não tinha visto, juro. Mas olha como se encaixa uma luva. Olha, vocês são livres para ir embora da minha fazenda. Pronto. Está tudo certo. Né? Assim, quer trabalhar menos para estudar? Veja essa frase é deliciosa. Você quer trabalhar menos para estudar, Rafael? Quero. Mas você vai ganhar menos. Tá bom? Ah, quer dizer que o preço de eu estudar é ganhar menos. Não dá para eu ganhar a mesma coisa e ter um tempinho para estudar? Não. Não. Né?
Você quer ganhar mais, né? Então trabalha mais, né? Ou seja, parte do princípio de que nós temos um regime de trabalho que é neutro, né? Há um empate, né? O que idealmente, para quem gosta de sociologia, economia, política e tal, o que idealmente faria supor também que todos participam igualmente do resultado dos bens produzidos na sociedade. Que coisa linda, que coisa harmoniosa, nós chegamos ao paraíso, né? Todos estão no ponto ótimo, o empresariado, os trabalhadores, tudo, todos no ponto ótimo, e aí você regula com o outro, você no ponto ótimo, o outro no ponto ótimo, aí você regula, mas eu queria um pouco mais disso. Tá, então você quer um pouco mais disso, você faz uma concessão aqui e tá tudo certo. Não, mas não é a natureza do debate não é essa. A natureza do debate que existe no mundo inteiro, que se faz no mundo inteiro, né? A jornada na França, por exemplo, tem 35 horas, e a França não foi à falência, né? Outra coisa, é justamente liberar mais tempo aos trabalhadores, seja para estudo, seja para lazer, seja para o que for, sem que haja diminuição da renda. Essa proposta é uma proposta em que, em havendo menos tempo de trabalho, também há menos renda. E o exemplo, eu fosse esse senhor, não daria esse exemplo que ele deu. Porque esse exemplo que ele deu liga mais estudo a menos salário. Olha só, não parece ser uma associação muito inteligente, mas eu também não dou conselho para gente mais rica e mais poderosa do que eu, né? O que eu faço é só análise. As pessoas fazem as suas escolhas, não é mesmo?